nossas dificuldades de áudio, que já foram trabalhadas para serem resolvidas, e acredito que agora nós não teremos mais problemas dessa ordem. É bom, porém, que nós lembremos um pouquinho daquilo que nós estávamos falando na semana passada. Nós nos dedicamos, basicamente, em perceber a revelação das virtudes do Senhor Deus, a revelação que Deus faz de suas virtudes quando ele se dirige ao homem pecador, o homem em pecado, né? Características virtuosas essas que não apareciam, ou não apareceram anteriormente. Nós nos dedicamos a 4 características, que foram as características que apareceram, que foram, só um minutinho. Então, as características que nós nos dedicamos foram aquelas 4 características: a integridade, a justiça, a misericórdia e a graça. Vocês lembram disso? Durante o decorrer da aula aí, se vocês quiserem, volta e meia, abrir o microfone aí, dar sinal de vida para mim saber que eu não estou sozinho, vai ser muito útil, tá? Ou escrever no chat aqui também me ajuda. Tamo aí. Tá dando para ouvir bem hoje? Tá, por enquanto só tu tá batendo com a mão aí na mesa, mas tá tudo bem. É que quando o barulho que dá de eu clicar o mouse do notebook. Tá certo. Isso que vai aparecer para você de vez em quando. Vai fazer um cliquezinho, mas depois eu vou usar pouco esse subterfúgio só para mudar de tela mesmo, então ele não vai incomodar muito, não. Beleza, obrigado. Mas nós nos dedicamos, então, a investigar essas virtudes que Deus revela a respeito de si mesmo, posteriormente à queda, quando Deus se dirige ao homem pecador. Nós estávamos nos dedicando a essa última característica quando decidimos parar a última aula por causa do problema de áudio. A última característica é Ren, ou a graça, né? E a gente estava conversando, até vou voltar um slide aqui, de que Deus age com graça e que a graça não está de maneira alguma desvinculada do pacto, né? Ela está completamente vinculada ao relacionamento pactual de Deus com os homens, né? E por causa da sua graça pactual, por causa do seu amor pactual, Deus age com graça. Mas ele age, e o que a gente estava tratando já no final da última aula, ele age com graça de 2 maneiras, né? Ele age com graça de uma maneira específica com a semente da mulher, partindo de Adão e Eva. Ele age de outra maneira, tratando com a semente de Satanás. Nós vamos nos deparar agora com uma doutrina básica conhecida como graça comum. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dessa doutrina, mas essa doutrina ela postula basicamente a ideia que o próprio Jesus Cristo diz lá em Mateus, no Sermão do Monte, que Deus faz brilhar o sol sobre os justos e sobre os injustos. O que é que isso significa? Isso significa que mesmo a descendência de Satanás, ou seja, mesmo os seguidores de Satanás, provam, de certa medida, da graça de Deus. Mas a graça de Deus para com estes é uma graça limitada. É um tipo de graça que é comum a todos os homens. Não é um tipo de graça especial, que é a graça salvadora, que é a graça pactual de Deus. Então, nós vamos ver Deus agindo, demonstrando a sua virtude
graciosa por meio dessas duas formas, né? Todos eles, na queda, mereciam castigo. Adão, Eva e Caim, depois, né? Logo, o primeiro filho ali, que a gente vê um ato pecaminoso muito sério. Todos eles mereciam castigo. Tanto Adão e Eva pelo seu pecado, quanto Caim pelo seu pecado. Ou seja, eles mereciam a morte, o fim da vida física e a separação de Deus. Eles eram culpados porque todos eles estavam em estado de total falta de merecimento. Eles não tinham méritos diante de Deus. Mas nenhum dos três recebeu a punição imediatamente. Adão e Eva, se os irmãos bem lembram, eles não foram punidos com a morte imediatamente após sair do jardim, a morte física. Eles foram punidos com a morte espiritual, no aspecto de que foram afastados de Deus, mas eles não foram punidos com a morte física imediatamente. Da mesma maneira, Caim, o resultado do pecado de Caim levou Caim à condenação. Mas, ainda assim, Deus agiu com graça para com Caim. Então, na verdade, a graça de Deus não resultou nos mesmos efeitos para essas três pessoas. Os culpados e não merecedores Adão e Eva foram colocados sob uma maldição mitigada, ou seja, ela foi aliviada. E Deus prometeu que ela seria removida. Deixa eu fazer uma breve correção. Deus prometeu que ela seria removida pelo ferir da semente da mulher. Ou seja, eles, no cumprimento do mandato social, no casamento, tendo filhos, gerariam o descendente, Jesus Cristo, e este acabaria com os poderes do pecado e da morte, né? A resposta de fé de Adão e Eva levou a uma execução completa dessa promessa de livramento contínuo e vitorioso da culpa e das maldições pronunciadas. Então, quando Adão e Eva continuam tendo filhos, apesar do seu pecado e apesar até mesmo de Caim, porque se a gente for parar a pensar, Jesus Cristo vem da linhagem de Sete, né? Outro filho de Adão e Eva, eles agem assim por meio de uma fé nas promessas divinas de que o descendente pisaria a cabeça da serpente. Então, para Adão e Eva, a graça de Deus efetivou a redenção e a vitória completa. Para eles, os culpados, Deus revelou e demonstrou um tipo de graça salvadora. Eu não estou dizendo, porém, que Adão e Eva foram salvos. O que eu estou querendo dizer é que o tipo de graça que Deus revelou e manifestou a Adão e Eva foi a graça salvadora, porque por meio deles viria o Messias, que pisaria a cabeça da serpente. Como bem disse o próprio Senhor Deus a Eva, o teu descendente pisará a cabeça da serpente, né? A situação de Caim, por exemplo, foi bem diferente. Como assassino, ele era culpado e merecedor da força e do impacto totais da maldição. Mas foi dada para ele uma suspensão temporária da pena e ele recebeu um tipo de proteção divina. Eu não sei se os irmãos lembram do texto lá de Gênesis capítulo 4, mas Caim, ele meio que se queixa para Deus, clama ao Senhor Deus, porque ele diz agora, todo mundo que me vê vai querer me matar. E Deus diz, não, então você vai ter a minha proteção. Deus coloca uma marca em Caim, e Caim é protegido por Deus, né? É um ato da ren, um ato da graça divina. Ele também recebeu o tempo e oportunidade de participar do mandato social. Isso é, Caim se casou e teve filhos. E ainda ele foi ativo em realizar o mandato cultural, ou seja, Caim ativamente trabalhou na produção da terra, ele subjugou a terra e dominou sobre ela. Porque ele construiu uma cidade, seus descendentes se tornaram criadores de gado. Se você for perceber quem foram os primeiros músicos da Bíblia, foram os descendentes de Caim. Os primeiros metalúrgicos que trabalhavam com o ferro da Bíblia foram descendentes de Caim também. Então, a gente pode perceber que mesmo na semente do mal, na semente de Satanás, por causa da graça comum, faz raiar o sol e cair a chuva sobre justos e injustos, também há produção proveitosa
para todos os filhos de Deus, mesmo para aqueles que não são filhos de Deus, por causa do cumprimento do mandato cultural, inclusive entre aqueles que não glorificam a Deus por meio daquilo que fazem. Mais para frente tem uma frase bem interessante que eu preferi deixar para depois, mas vai falar sobre esse ponto. Eles puderam fazer isso porque Deus foi favorável, tanto a Caim quanto a seus descendentes, seus filhos e assim por diante. Yahvé, então, demonstrou, no mínimo, um grau de bondade, compaixão, amor e misericórdia para com Caim e seus descendentes. Consequentemente, eles, por certo, receberam a oportunidade de se arrepender e se unir a seus pais pela sua resposta com fé às evidências da benevolência de Yahvé para com eles. Mas a grande realidade é que isso não aconteceu. Teólogos têm se referido à atitude de Yahvé, de Deus, e ações resultantes como relação aos culpados e amaldiçoados pela frase graça comum, como eu havia dito. É interessante, só deixa eu fazer um adendo aqui aos irmãos. Eu queria ter uma ferramenta que não tem aqui, mas se eu tivesse, eu faria para demonstrar para os irmãos, tá? Eu mando o slide sim, não está no meu celular, mas em breve eu mando, tá, Ezequiel? Tá só no meu computador. Tem o nome de Deus, eu boto ali Yahvé, né? O nome impronunciável de Deus, são 4 consoantes. O hebraico, acho que os irmãos sabem, não possui vogal, né? A língua hebraica não possui vogais. As 4 consoantes do nome impronunciável de Deus são Yod, Re, Vav, Re. São 4 letras, né? E essas letras são escritas pelos judeus separadamente, nunca com a mesma caneta, cada uma das letras, e eles não pronunciam. Você nunca vai ver um judeu, por exemplo, lendo Yod, Re, Vav, Re, como Yahweh, por exemplo, né? Que a gente faz isso, né? A gente fala dessa maneira. A gente chama Deus de Yahvé, né? Ou Yahweh. Um judeu nunca faria isso. Então, quando você lê Yahvé aqui, ou se você for ler o texto hebraico, tiver lá o Yod, Re, Vav, Re, né? O Yahweh, você nunca vai ler esse texto como Yahweh. Você vai ler esse texto como Adonai. Então, quando você vê um judeu, não sei se você já viu algum vídeo do judeu lendo a Bíblia, eles leem naquele modo cantado deles, né? É tipo quase uma poesia para eles, né? Eles leem a Sagrada Escritura daquela maneira e você nunca vai ver eles falando Yahweh, por exemplo, ou Yod, Re, Vav, Re. Você vai ver eles falando Adonai. Esses são os judeus mais antigos vão falar Adonai. Os judeus um pouco mais novos, eles vão chamar de Hashem, porque Hashem é o nome. Então, é só uma curiosidade mesmo para os irmãos. Não precisava ter falado disso, mas achei que seria interessante compartilhar. Desculpe meu devaneio aqui, tá? Sigamos aí. Então, os teólogos têm se referido a essa atitude de Hashem, né, de Deus, de Yahvé, pela frase graça comum, né? Então, quando a gente se depara com isso, eu gostaria de citar logo abaixo as palavras de Calvino nas Institutas, mas antes eu quero só falar mais algo bem importante. Pela graça comum, Deus mostrou que o homem não foi deixado completamente sob o poder do pecado. Ele não foi banido para a escuridão externa. O sol não foi escurecido, né? A terra não foi consumada. As bênçãos temporais ainda ficaram disponíveis a todos. Nenhuma delas era merecida, mas foram recebidas e apreciadas só pela graça do Criador. A graça comum provê benefícios ao justo e ao injusto em comum. Então, se há a possibilidade do justo ter sol, chuva para fazer uma colheita, também há a possibilidade do injusto, e nenhum homem em sã consciência vai negar isso, né?
Talvez vocês sejam empregados por homens ímpios. Estes homens ímpios que empregam vocês podem ser até mesmo prósperos. E são ímpios. Talvez a empresa deles preste um ótimo serviço para as pessoas. Por quê? Graça comum. A graça comum de Deus provê benefícios tanto ao justo quanto ao injusto. E a gente percebe isso aí na manifestação da graça de Deus, tanto para Adão e Eva quanto para Caim. Ok? Nós podemos nos utilizar aqui das palavras de Calvino sobre a graça comum. Ele diz assim, é muito interessante essa frase. Se cremos que o Espírito de Deus é a única fonte da verdade, não rejeitamos, nem depreciamos esta verdade onde quer que ela se manifeste. Negaremos a luz da verdade aos antigos legisladores que promulgaram princípios tão justos de ordem civil e político? Diremos que os filósofos eram cegos em sua penetrante reflexão e na descrição científica que nos fazem da natureza? Poderemos dizer que eles, que pela arte da lógica nos ensinaram a falar de um modo consistente com a razão, estavam mesmo destituídos de entendimento? Acusaremos de loucura a todos que, afinados no estudo da medicina, obtiveram vantagens e benefícios para toda a humanidade? O que diremos dos matemáticos? Consideraremos as suas conclusões como devaneios de pessoas dementes? Certamente que não. Pelo contrário, leremos com grande admiração os escritos dos antigos sobre estes temas. Os elogiaremos, porquanto não poderemos descobrir o caráter verdadeiramente excelente deles. E não admitiremos que tudo que é louvável e excelente procede de Deus? Ou seja, o que Calvino está querendo dizer aqui é basicamente que Deus é o doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, né? Ou seja, se um ímpio tem, por exemplo, o ímpio descobre a cura para o coronavírus, a gente vai falar, não, isso não é parte, Deus não tem parte com isso porque ele é um ímpio. Ou, não vou tomar vacina porque o cara é ímpio. Não vou tomar essa cura, né? Se é uma vacina, sei lá o que é. Então, chega a ser irracional. E o que Calvino está colocando aqui é extremamente pertinente a respeito da graça comum. Isso faz com que a gente passe a olhar para a criação, para o mundo, para as coisas, com uma maneira, com um olhar muito mais apaixonado, né? O mundo é um lugar muito mais fascinante quando ele é um mundo de Deus, né? Quando, juntamente com Abraham Kuyper, o teólogo holandês, nós nos juntamos e falamos, olha, não existe um único centímetro quadrado no universo onde Cristo não possa dizer, isto é meu. E é exatamente isso. Tudo é de Deus. Nós vivemos no mundo de Deus. E a graça comum expressa isso de uma maneira magnífica. Ok? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Estão me ouvindo? Tudo certo? Consegue alguém dar um ok aí, só para mim ter certeza? Tudo certo, vamos lá. Segue o baile. Só antes de eu mudar para os meus slides lá, é que para vocês aparece, para mim não. Vocês estão conseguindo acompanhar os slides aí na tela de vocês tranquilinho, né? Só para mim saber. Sim, show de bola. Tudo certo. Muito obrigado, meus irmãos. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, os irmãos podem abrir o microfone e falar, tá? Para mim é melhor, porque eu vejo o chat só se eu trocar de tela, ok? Eu tenho que comprar uma tela nova, só uma tela de computador para fazer o jogo de ter duas telas na minha frente, que daí eu consigo dar aula olhando para os slides e vendo vocês também. Mas por enquanto eu não consigo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, abram o microfone sem vergonha e façam as suas perguntas. Agora, a gente salta para um outro assunto que não está desconectado daquilo que nós estávamos falando, muito pelo contrário, está extremamente conectado, mas que é muito importante, porque nós estávamos falando de Deus revelando as suas virtudes. Deus revelou
diretamente ao homem, pós-queda, por meio do seu falar, por meio do seu exercer juízo e dar promessas. Deus revelou a sua justiça, sua integridade, a sua misericórdia, o Hesed, e a sua graça. Mas a gente precisa falar a respeito da necessidade da revelação. Isso é muito importante. É apropriado a essa altura enfatizar novamente que Deus se revelou como um Deus íntegro, justo, misericordioso e gracioso. Verdade que os termos não aparecem em Gênesis capítulos 3 e 4, mas naquilo que Deus disse e fez, ele revelou essas virtudes. Existem várias razões para enfatizar a realidade da revelação de Deus. Em primeiro lugar, Adão e Eva e sua descendência, como criaturas finitas, embora fossem portadores da imagem do seu Criador, não tinham capacidade nem meios para conhecer Deus pessoalmente, sem que essas virtudes lhe fossem reveladas. Adão e Eva precisavam da comunhão com seu Criador a fim de conhecê-lo, entender sua vontade, compreender até certo ponto a natureza e a motivação do seu Senhor pactual. Se Deus não se revela como íntegro, justo, misericordioso e gracioso para Adão e Eva pós-queda, não existe absolutamente nada que eles pudessem fazer para chegar a esse conhecimento. Esse é o ponto. Se Deus não se revela para eles como este ser íntegro, justo, misericordioso, gracioso, eles não iam conhecer o Senhor pactual profundamente, né? Em segundo lugar, uma vez que Adão, Eva e sua descendência estavam sob influência de seu pecado, suas mentes obscurecidas, suas vontades e desejos corrompidos e suas emoções confusas faziam com que o conhecimento de Deus se tornasse ainda mais impossível. Então, se Deus não se revela como íntegro, justo, misericordioso e gracioso, eles não conheceriam Deus, muito menos agora no estado de pecado. No estado de pecado, isso se torna completamente impossível. Pessoas pecadoras precisavam e ainda precisam terrivelmente de uma revelação verbalizada que vem de Deus por quaisquer meios que ele escolher. Portanto, Adão e Eva nunca teriam sabido da maldição sobre Satanás, da maldição mitigada sobre eles mesmos e sobre seus aspectos sociais e cósmicos de existência, se estes não lhe tivessem sido comunicados. O que é que isso significa? Gente, se depois do pecado, Deus não vai até Adão e Eva e não declara para eles o que é que está acontecendo, né? Adão, maldita é a terra por tua causa. Eva, as dores de parto se multiplicarão. Seu desejo será contra o seu marido, mas ele dominará sobre ti. Serpente, você está amaldiçoado, vai comer pó. Vai vir o descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Todas essas coisas foram reveladas porque Deus revelou. Se Deus não tivesse revelado, eles não saberiam disso, né? Esse é o ponto. Sem dúvida, elas teriam experimentado essas coisas, mas não teriam entendido ou compreendido precisamente o que é que Deus estava planejando e fazendo. A revelação do plano da redenção foi especialmente importante. Quando Deus revela o proto-evangelho, descendente que vem e destrói as obras da serpente, quando ele faz isso, ele firma uma promessa pactual. O pacto da graça, o pacto da redenção está diante deles. Ou seja, eles sabem o que Deus está planejando e o que Deus está fazendo. Deus está redimindo um povo para si. Esse é o ponto, né? Então, a revelação do plano de redenção foi especialmente importante. Sem essa revelação, Adão e Eva não saberiam da vitória assegurada da semente da mulher. Nem Caim saberia que, como um homem banido, ele receberia um sinal que o asseguraria da proteção divina contra seus vingadores. Deus fala, meus amados irmãos. E se Deus fala, é nossa obrigação ouvi-lo. Está lá no texto. Essas coisas estão no texto sagrado. O problema é que às vezes a gente é tão displicente
com o nosso trato com o texto bíblico que a gente não percebe as riquezas das profundidades que estão reveladas naquele texto. Em terceiro lugar, Adão e Eva requeriam revelação por causa da situação e meio ambiente alterados. O que acontece? Antes do seu pecado de incredulidade, rebelião, de idolatria, Deus comungava com eles. A gente vê isso lá em Gênesis 3:8. Isso foi indubitavelmente para beneficiar Adão e Eva, enquanto eles encaravam os desafios dos mandatos espiritual, social e cultural. Eles tinham esses 3 mandatos. Mas depois de terem abandonado a vontade de Deus para com eles, depois que a percepção da sua nudez e vergonha os motivou a terem medo do seu Criador, e depois que foram expulsos do Jardim do Éden, tão hospitaleiro, confortável, cooperante e doador de vida, eles se acharam terrivelmente necessitados da comunhão e comunicação de Deus. Eles estavam extremamente carentes dessa comunhão e dessa comunicação divina. Se antes eles estavam habituados a comungar com Deus, agora eles estavam destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Se Deus não se revela a eles, eles não podem se achegar até Deus. De fato, uma vez que estavam num ambiente cósmico agora duro e hostil, que gemia sobre a maldição, ainda que fosse mitigada, uma maldição aliviada, não podia viver e trabalhar com coragem, força e esperança. Caim, falta de arrependimento e banido, indicou que precisava de Deus quando clamou em autopiedade. Deus foi lá e mostrou misericórdia até certo ponto e graça limitada para com ele. O Senhor Deus foi misericordioso. Caim precisava de Deus. Deus age com misericórdia com Caim, apesar do seu pecado, né? Apesar dele ser condenado, Deus ainda é gracioso, de maneira limitada, obviamente, mas Deus ainda é gracioso, né? Mais uma vez, aqui entra a questão da graça comum. As situações e ambientes mudados da Terra, da criação, certamente faziam com que fosse uma necessidade a revelação de Deus. Se seus portadores... Só um minuto, gente. Deus. Se seus portadores de imagem tinham que viver e funcionar, mesmo que em grau bem mais limitado do que foi pretendido para eles quando criados, colocados no Éden, recebendo suas incumbências. É da maior importância perceber que Deus, ao revelar sua retidão, justiça, misericórdia e graça, quando pronunciou as maldições e a realidade, método do livramento delas, e quando revelou universalmente sua misericórdia e graça, isso é a graça comum, ele não parou por aí. Por meio da graça comum, Deus providenciou um palco no qual Adão, Eva, sua semente crente poderiam e puderam viver e funcionar no mundo, no cosmos, junto com a semente de Satanás em várias formas de cooperação. Na lavoura, na tecnologia. Por exemplo, os próprios descendentes de Caim, como nós falamos anteriormente, foram os primeiros ferreiros da história. Os filhos de Caim. O descendente de Caim, por exemplo, foram os primeiros músicos da história. Deus, apesar da maldição do pecado, apesar de um estabelecimento de uma antítese aqui, né? Deus, ele faz o mundo de uma maneira que se possa conviver esses dois reinos que são antagônicos, né? Ele faz dessa maneira. Por meio da graça comum, então, Deus providenciou esse palco onde era possível viver e funcionar o cosmos, a semente de Deus, a semente da mulher, no caso, e a semente de Satanás, em várias formas de cooperação, sendo estes os rebeldes incrédulos, inicialmente representados por Caim.
Deus não criou um cosmos separado para crentes, nem dividiu um cosmos geograficamente ou materialmente em duas metades distintas. Quando foi estabelecida essa antítese, essa rebelião, Deus não fez assim, não, agora hemisfério norte é dos crentes, hemisfério sul é dos descrentes, vivam aí, né? Não, ele criou ele sustentou o mundo de uma maneira que essas realidades pudessem subsistir. A realidade que Deus estabeleceu dentro do cosmos, entre a semente de Satanás e a semente da mulher, uma linha divisória. Um tremendo abismo que separaria as duas sementes, mas não os tirou do mesmo ambiente, né? Essa linha divisória tem sido e deverá continuar a ser chamada de antítese. E isso é muito importante para nós, gente. Essa antítese tem valor inestimável para a gente compreender alguns temas bem importantes da Sagrada Escritura daqui para frente. Essa antítese vai estar presente até Apocalipse. Então, para a gente conseguir compreender o tema do reino de Deus, por exemplo, das alianças divinas, a gente precisa compreender a antítese. A ideia básica expressa no termo antítese tem origem grega, que é oposição. A Bíblia fala de várias oposições similares entre Cristo e o anticristo, entre a igreja e o mundo, entre os regenerados e os não regenerados. O conceito bíblico implica em dois grupos que se colocam em oposição um ao outro, sendo que não existe possibilidade de trégua entre eles, uma vez que são absolutamente contrários, assim como a luz e as trevas e o bem e o mal. Ou seja, existem aí dois grupos no mundo, a semente de Satanás, os filhos de Deus, os filhos de Satanás, ou os seguidores de Satanás, e não há comunhão entre os dois. Há uma oposição, é isso que a antítese quer dizer, a guerra, né? Por isso que Paulo tanto nos deixa cientes de que nós estamos numa batalha, o próprio apóstolo Pedro, né? A passagem bíblica que primeiro nos apresenta essa antítese é Gênesis 3, do 14 e 15. O termo bíblico que está à base do conceito da antítese é eivar, inimizade ou antagonismo. Certo comentarista, dissertando, só deixa eu corrigir aqui, dissertando sobre a raiz que é ayav, escreveu que em literatura ugarítica, assim como mesopotâmica, o verbo e substantivos derivados se referem ao ser hostil, inimigo, adversário como o sentido de mal presente. Ou seja, a antítese que aparece ali em Gênesis 3, 14, 15, essa inimizade entre a serpente, a semente da serpente, a semente da mulher, diz respeito à hostilidade, inimizade de verdade, né? É adversário com o sentido de mal presente e constante, né? No Antigo Testamento, e talvez você esteja se perguntando por que eu falei o B com som de V, né? Mas é que, como eu não tenho o teclado aqui, o teclado no meu computador, não baixei o alfabeto hebraico, eu não consigo transliterar direito o texto, mas o V em hebraico, dependendo de se tem um pontinho dentro da letra ou não, do Beit. Beit é a letra do alfabeto hebraico que tem som de B ou de V. Depende se tem um pontinho dentro dela ou não. Nesses casos aqui, ela está sem pontinho, ou seja, ela tem som de V, ok? No Antigo Testamento, o verbo e o substantivo indicam inimigos com intenção hostil. A gente encontra nesses textos aqui a utilização dessas palavras hebraicas aí, como por fins de conceituação. Depois é importante que vocês deem uma olhada nesses textos só para perceber como essa palavra aparece. O texto bíblico é claro em dizer que é o próprio Deus quem coloca essa inimizade entre as duas sementes.
Foi Deus quem os separou. Ele é quem os declara adversários. Fazendo assim, Deus declarou para Satanás, Adão e Eva que ele não estava rendendo seus vice-regentes a Satanás e que os havia seduzido, para Satanás que havia os seduzido e guiado para que o seguissem. Deus não nos entregou ao inimigo das nossas almas. Essa que é a realidade. Ele fez com que nós tivéssemos uma inimizade constante. De fato, é Deus quem declarou que a inimizade estaria presente. Ele declarou que existiriam lados opostos. Ele declarou que a inimizade continuaria até que Satanás e seus seguidores fossem esmagados completamente. Desse modo, embora Satanás tenha iniciado a inimizade, a batalha, a oposição, Deus declarou que ele a manteria até que o provocador fosse derrotado completamente na batalha, na luta. Então, a gente encontra um consenso geral de que a antítese é basicamente espiritual. Isso é uma oposição entre Deus e Satanás, entre os crentes obedientes e regenerados de um lado e os não regenerados, incrédulos e desobedientes do lado. Ou seja, é uma guerra entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do maligno. Ok? Essa é a antítese. É basicamente uma luta pelo coração, pelo serviço real e os benefícios resultantes destes. Deus requereu o direito de posse, Satanás também. Ter os corações, a própria pessoa de Adão e Eva, não era somente tê-los como servos, mas também reivindicar o cosmos sobre o qual tinham sido colocados como vice-regentes. Então Satanás, astuto e ardiloso como sempre, ele foi no X da questão. E ele queria que os homens o adorassem, né? Você pode lembrar a frase muito sugestiva do inimigo ardiloso que temos quando ele vai para o deserto tentar Jesus, né? Ele diz, se prostrado me adorares. Ou seja, a batalha continua sendo uma batalha do coração, uma batalha por legitimidade, né? Satanás quer ter um domínio legítimo, mas ele não tem. Esse é o ponto. Deus o impede de ter. E, finalmente, quando os propósitos redentores de Deus findarem, Deus exterminará sem fazer força o inimigo do reino parasita. A imagem de Cristo derrotando Satanás, escrita por Paulo em 1 Tessalonicenses, é de Cristo soprando e destruindo o anticristo. Ou seja, não vai fazer força alguma, né? Nenhuma mesmo. Ter o domínio espiritual, desse modo, então, reivindicar os vice-regentes era reivindicar o domínio deles. Reivindicar os seres reais era reivindicar suas prerrogativas reais dentro do domínio. Ter domínio espiritual era também ter o domínio cósmico. Todos os aspectos do reino cósmico estariam envolvidos na luta quando Deus sustentasse, por declaração, a oposição. Isso é, a antítese. Foi Deus quem sustentou essa antítese, por louvor da sua glória e para o nosso bem. Resumindo, o que eu quero salientar aqui é que a inimizade foi iniciada por Satanás, foi declarada por Deus como existente entre a semente de Satanás e os seguidores de Deus. Essa inimizade colocou uma divisão bem definida entre as duas sementes. A oposição de uma para com a outra estaria presente e permaneceria. Então, citada como sendo antítese, essa oposição é basicamente espiritual. Mas graças ao status, ao papel e às responsabilidades dadas por Deus à humanidade, ela afetaria todos os aspectos do cosmos. A antítese terminará, finalmente, quando Deus, por meio da sua semente, ou melhor, por meio da semente da mulher, esmagar completamente Satanás e sua semente e destruir o seu reino parasita. Você quer uma imagem disso? Eu posso dar 3 belas imagens disso para vocês. 4, melhor.
nascimento do Salvador, tá? A crucificação do Salvador, a ressurreição ao terceiro dia do Salvador e a segunda vinda do Salvador. Todas essas questões aí, Jesus, a destruição do reino parasita começa no nascimento do nosso Salvador, mas ela vai ser consumada na vinda. Você quer ver como não vai existir dificuldade nenhuma na destruição do reino parasita? Lê Apocalipse 20. Você não vê nenhuma resistência ao exército divino guiado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que acontece é um massacre completo, né? Não tem resistência. Jesus só esmaga os seus inimigos, né? Seu manto está salpicado do sangue da batalha. Isso é muito interessante. Enquanto isso não for realizado, a antítese deve ser reconhecida e tratada por meios espirituais, mas também em todos os aspectos das atividades sociais e cósmicas. Em outras palavras, a antítese não pode ser evitada enquanto os crentes buscam executar seus mandatos espiritual, social e cultural. Gente, nós vamos encontrar essa oposição atuando em todas as áreas, no mundo, inclusive no seu trabalho, inclusive na sua faculdade, inclusive dentro da sua casa, às vezes na sua família. Quando uma consideração séria sobre a antítese é feita, nós podemos perceber que é inevitável refletir sobre esses dois reinos. O reino de Deus, que é o reino cósmico de Deus, foi estabelecido quando ele criou o universo, colocou Adão e Eva, seus descendentes, como vice-regentes. E também existe o reino de Satanás. De maneira alguma, são reinos equivalentes. Por quê? Porque o reino de Satanás é um reino parasita, né? Ele é um reino parasitário, ele não tem poder em si mesmo. Mas ele penetra poderosamente e influencia todos os aspectos das dimensões social e cultural do mundo. O reino satânico foi concebido e trazido à existência em rebeldia contra Deus. A pretensão era fazer oposição ao reino de Deus, derrotar este reino em todos os aspectos e reivindicá-lo em sua totalidade. Então, a pretensão de Satanás era depor o rei. Basicamente essa é a ideia. Satanás não vai negociar, fazer concessões ou se render. Meus irmãos, Satanás não é como nós. Nós, crentes, filhos de Deus, nós negociamos as verdades eternas. Nós negociamos os valores eternos do reino de Deus. Nós fazemos concessões na nossa batalha. Nós facilmente negociamos com o inimigo para que ele nos dê aquilo que nós queremos dele. Satanás não é esse cara. Ele é consagrado à sua obra, assim como nós deveríamos ser consagrados à obra do nosso Deus. Ele é total e absolutamente antagonista. Mas Deus não pode ser removido de sua intenção inicial de manter o seu reino cósmico, trazê-lo a uma consumação completa e perfeita. Desse modo, na base e no cerne do que é conhecido como antítese, está a oposição entre o reino de Deus e o reino parasita. Tanto Deus como Satanás reivindicam lealdade total e buscam exercer domínio completo, tanto um quanto o outro. O reino de Deus, no entanto, foi projetado para ser e será um reino eterno. As intenções de Satanás de ter o domínio completo não vão ser levadas a efeito de modo pleno ou de modo conclusivo. Por quê? Porque nós já sabemos o fim. Deus já diz o fim desde o começo. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Os propósitos de Satanás foram frustrados antes mesmo dele arregimentar toda a sua investida contra o reino de Deus. Essa é a grande realidade. A oposição espiritual é com relação a toda a criação, todo o cosmos que Deus criou e também criou e mantém como seu. Ele, declarando que a inimizade foi colocada
que seria mantida entre a semente de Satanás, a semente da mulher, revelou que sua oposição a Satanás não só estava presente, mas seria mantida até que a semente da mulher, seu meio, esmagasse final e completamente Satanás e suas cortes, seguidores, os poderes e influências que eles exercem. Desse modo, a antítese envolve Deus, Satanás, todas as pessoas e todas as dimensões do reino cósmico de Deus. Ou seja, meus irmãos, não tem como estar neutro nessa guerra. Não tem como estar neutro nessa batalha. Ou você está de um lado, ou você está de outro. A antítese foi demonstrada cedo, de forma trágica, na experiência de Adão e Eva. Quando foram expulsos do Jardim do Éden, eles foram impedidos de reivindicar uma vida vitoriosa imediatamente, indo à árvore da vida comendo dela, ou seja, eles foram impedidos da vida eterna. Para fazer isso, deveria ter assegurado a eles, por um ato sacramental, a vida eterna. Mas eles não puderam, eles foram impedidos. Havia um anjo guardando o caminho. Se tivessem permanecido no Éden e tivessem essa vida assegurada, eles teriam escapado da realidade da antítese. Eles não teriam tido envolvimento adicional na oposição espiritual entre Deus e Satanás. Mas não foi o que aconteceu. Sendo expulsos do jardim, Adão e Eva foram trazidos à arena cósmica, onde a luta penetrante entre Deus e Satanás deveria ser realizada. E lá, eles seriam envolvidos na batalha e na produção dos meios pelos quais a vitória final seria conquistada. Ou seja, filhos. E o povo não quer ter filho, né? Deus constrói toda a história redentiva por meio de descendência, gente. Por meio de descendência. De prole. Tamanha é a consideração que Deus tem por famílias. Adão e Eva estariam entrando na arena da batalha porque lá, desde a própria concepção, a semente da mulher deveria ser engajada na luta contra Satanás e sua semente. Na arena da batalha cósmica, não dentro de um jardim protegido, a vitória agora seria completa. Caim, a primeira semente da mulher, foi desafiado a confrontar o fato da antítese. Seu irmão Abel indicou sua submissão a Deus por meio da sua oferta de um sacrifício aceitável. A gente encontra isso lá em Gênesis 4:4. Caim, pode-se concluir, tentou ignorar essa antítese. Ou poderá ser dito que ele tentou pôr um pé de cada lado sobre esse abismo intransponível que envolvia a guerra dessa antítese, essa inimizade entre as sementes. Ele, em uma mostra de submissão a Deus, trouxe um sacrifício, assim como Abel havia feito. Mas seu sacrifício não foi recebido favoravelmente. A escritura definitiva a expressar quando e por que Deus rejeita sacrifícios. A gente encontra isso em Salmos, a gente encontra isso em 1 Samuel, 2 Samuel, a gente encontra isso em muitos textos. Os sacrifícios não seriam aceitos se no coração aquele que oferecia não estivesse arrependido. Ou seja, Caim não teve seu sacrifício aceito porque ele não tinha um coração junto com o sacrifício. Né? Basicamente isso. Caim indicou que não estava inclinado a se humilhar diante de Deus e confessar sua ira pecaminosa e desalento. Ele não estava inclinado a isso. Caim deu evidência clara da sua oposição a Deus e seu alinhamento com Satanás. Ele sucumbiu à sua ira, ele sucumbiu ao seu pecado. Ele não deu ouvidos, ele deu de ombros a sentença divina para ele. Né? Essa que é a realidade. Sua ira, abatimento e assassinato do irmão indicaram que ele estava do lado anti-Deus da antítese. Ele era súdito do reino parasita de Satanás. Então a gente vê já, logo depois do Éden, no primeiro relacionamento, além de Adão e Eva, né? Relacionamento entre irmãos, nós vemos a primeira obra
dessa antítese que guerreia, né? É interessante que o autor de Hebreus vai dizer que o sangue de Abel clama, né? Ou seja, Abel é considerado na Sagrada Escritura como semente piedosa, né? Como semente da mulher, a semente que vai herdar a vida eterna. Receber a graça, perdão, o proto-evangelho incluiu a confirmação de Deus de que a inimizade dividiria a humanidade e que os grupos opositores dentro da humanidade seriam tão antitéticos um ao outro como Deus era de Satanás. O proto-evangelho também inclui uma declaração definitiva a respeito do envolvimento da humanidade na situação antitética. Receber a graça e a misericórdia salvadoras envolveria receber uma ferida no calcanhar. Nós não vivemos nesse mundo que é mau? Nós não vivemos, às vezes, comendo pão de dores? Essa é a nossa ferida no calcanhar. À medida que a maldição mitigada sobre Adão e Eva e o solo era executada, eles teriam que comer do pão com suor do rosto, assim como nós, né? Assim como nós. O proto-evangelho proclamava a vitória certa da semente da mulher e a continuidade assegurada do reino cósmico de Deus, dentro do qual o reino parasita de Satanás existiria e seria ativo. O proto-evangelho também implicava aquilo que seria o fator principal no curso assegurado da história. A tensão, a batalha, o resultado da história que Deus estava determinando. Ou seja, o proto-evangelho, amados irmãos, é o início do fim, logo no começo. Quando Deus diz, lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher seria contra a semente de Satanás, ele está traçando a história da humanidade, a maneira como ele redimiria um povo para si e como ele terminaria todas as coisas. Então, Deus de fato faz essas coisas e não as esconde de nós. Está revelado na Sagrada Escritura, está ali para quem quiser ver, né? Essa que é a grande realidade. Amados irmãos, o conteúdo programático é esse. Vocês têm alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se não temos pergunta, gostaria de convidar os irmãos a orar comigo. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, bondade, misericórdia. Obrigado porque o Senhor anuncia o fim desde o começo e nos dá esperança, esperança de que nosso amado Senhor Jesus Cristo é esse descendente que destrói as obras de Satanás e é este que nos chamou para sermos um povo. Obrigado, Senhor, por nos incluir no teu povo. Nós somos gratos. Abençoe a todos nós, abençoe a nossa noite. Essas verdades possam penetrar profundamente ao nosso coração e nos ajudar a viver de maneira mais piedosa. Essa é a nossa oração como teu povo que te ama, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Boa noite para vocês.